Ela entrou na sala com postura firme, mas roupa simples. O diretor mal levantou os olhos do celular. Pegou o currículo, começou a folhear e riu. Universidade pequena, sem experiência em multinacional? Você realmente acha que tem perfil para essa empresa? O clima ficou pesado. Ela manteve a calma. Respondeu cada pergunta com segurança, mas ele não estava interessado. A gente precisa de gente grande, não de aposta. E praticamente encerrou a entrevista ali. Antes de sair, ela apenas disse: "Obrigada pelo seu tempo. Foi esclarecedor." Ele não fazia ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte, um e-mail movimentou a empresa. Reunião geral obrigatória. Novo anúncio da diretoria. Boatos começaram a circular. A empresa estava enfrentando dificuldades financeiras. Falava-se sobre venda de ações, cortes, mudanças. A sala de conferência lotou. O diretor estava confiante, até a porta se abrir e ela entrar. Dessa vez, acompanhada pelo presidente do conselho. O presidente anunciou: "Temos o prazer de apresentar a nova acionista majoritária da empresa." O silêncio foi imediato. Ela caminhou até a frente da sala. Agora vestia um terno elegante, postura firme, olhar seguro. "Ontem estive aqui para uma entrevista." O diretor empalideceu. Queria conhecer de perto a cultura da empresa antes de assumir oficialmente. Todos começaram a entender. Ela não era candidata, era a nova dona. Ela projetou dados na tela. Queda de produtividade, alta rotatividade, reclamações internas, avaliações negativas de liderança. Empresas não quebram por falta de currículo bonito. Ela olhou diretamente para o diretor. Quebram por falta de visão. O clima ficou sufocante. Ele tentou se justificar. "Eu só estava avaliando o perfil profissional." Ela interrompeu. "Não, você estava avaliando aparência." Silêncio absoluto. Então, anunciou mudanças imediatas. Nova política de liderança, avaliação comportamental obrigatória, reestruturação da diretoria. E, por fim, o diretor estava desligado, imediatamente. Antes de sair, ele evitou olhar para ela. E ela finalizou: "Subestimar alguém pode custar caro." Meses depois, a empresa voltou a crescer, mas ninguém ali esqueceu o dia em que o currículo mais simples era o mais poderoso de todos.